Texto nesta noite, Lucas capítulo 2, os versos 8 a 20, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia novamente em Lucas capítulo 2, e eu vou ler apenas o versículo de número 11. Lucas capítulo 2, verso de número 11. Como comemorar o Natal? Será que você comemorou o Natal da forma correta hoje? Não é? Então nós vamos compreender através desse texto como realmente deve ser comemorado o Natal, sendo o nascimento de Jesus Cristo. Se você puder se colocar em pé, por favor, nós vamos ler este versículo, depois fazer uma oração e nós vamos ouvir da palavra que vem do nosso Deus. Então a palavra de Deus diz, no versículo 11 de Lucas 2, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado até aqui. O Senhor tem usado as nossas vidas, ó Pai, para louvar o Teu nome. E nós estamos diante da Tua bendita palavra e desejamos que esta, ó Deus, venha fazer toda a diferença no nosso ser. Nós sabemos que o Senhor fala, mas, ó Deus, nós precisamos permitir com que o Senhor venha fazer a diferença, com que o Senhor venha fazer a transformação devida. Então ajuda-nos, Senhor Deus, que estejamos totalmente entregues aos cuidados do Senhor, para que o Senhor venha cumprir o Teu querer em nós. Usa a minha vida como um instrumento Teu, e toda a honra e glória é dada ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Como comemorar o Natal? Quando se aproxima o Natal, nós vislumbramos uma esfera de luzes, cânticos, presentes, não é? As pessoas se tornam mais amigáveis, mais amorosas, mais calorosas. Geralmente o Natal é assim. As pessoas ficam mais alegres, descontraídas, e somos como envolvidos por um clima de amor e paz, onde todo mundo percebe isso. Então o Natal é algo realmente diferente. Esses dias eu estava vendo na televisão, não é, uma propaganda, na verdade era uma homenagem feita pela Fundação Jaime Câmara, onde a mensagem final que eles deixaram foi para que vivamos o ano de 2017 como que se todos os dias fosse Natal. Achei muito interessante a mensagem que eles transmitiram ali, não é, através daquela homenagem. Então Natal é a festa que comemora o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, e é uma festa universal. Então a data provável do nascimento de Cristo não foi em dezembro. Uma das evidências é que dezembro, na época de Jesus, é o mês de inverno. E nós podemos perceber nos relatos bíblicos que os pastores estavam olhando as ovelhas, estavam cuidando das ovelhas quando Jesus nasceu. Então, provavelmente, o mês é outubro e não dezembro, certo? Então, dezembro se tornou uma data universal, mas provavelmente é no mês de outubro. Hoje, mais uma vez, nós estamos, então, comemorando o Natal. Mas será que estamos comemorando corretamente? Alguns acham que deve ser comemorado com muita bebida, comida, diversão, como o mundo está propagando. Na verdade, o nascimento de Cristo, ele precisa ser comemorado de uma forma espiritual e jamais mundana. O nascimento de Cristo precisa ser visto dentro de um contexto espiritual, porque ele é espiritual, ele é profético. Então nós vamos ver nesta noite como que nós devemos comemorar a vinda do Filho de Deus ao mundo. E em primeiro lugar, nós devemos comemorar o Natal de Jesus com alegria espiritual. Não tem como ter uma alegria vindo através de bebidas alcoólicas, tem como? Não tem. Tem como ter uma alegria vindo através de farras, festas? Não tem como. Então, o verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira comemoração do Natal, ela precisa ser vinda com alegria espiritual. E o versículo 10 do texto que nós lemos diz o seguinte:
E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande o quê? De grande alegria, que será para todo o povo. Então, quem primeiro se alegrou foi uma multidão dos exércitos celestiais. Quem se alegrou com a vinda de Jesus, onde os anjos foram os primeiros a fazer uma grande festa. Depois que os anjos avisaram os pastores, eles também se alegraram. Então a festa que fizeram não foi uma festa exterior, mas sim interior, de gratidão e louvor a Deus pelo nascimento do Salvador. Do Salvador. Quando uma criança nasce, o nosso sentimento é de alegria, não é? Pelo presente que nós recebemos de Deus. E dentro da nossa casa, nós procuramos fazer o maior silêncio possível, não é isso? O maior silêncio possível para não acordar o bebê. Eu lembro quando o Felipe nasceu, nós morávamos numa casa aqui, bem do lado daquele posto aqui, não é? Na esquina, perto do Leoncir. E o Felipe recém-nascido, um rapaz de frente, ele colocou uma caminhonete bem na calçada da nossa casa e ligou o som no máximo. No máximo. E eu não podia aceitar aquilo, não é? Então eu, grande desse tanto, fui lá e falei com o rapaz, né, que era duas vezes maior que eu, não é? 4x4 assim. Eu disse: você poderia baixar o som para nós, porque eu tenho um recém-nascido aqui em casa. E ele, gentilmente, não é? Ele foi lá e abaixou o som. Mas por quê? Porque nós tínhamos um recém-nascido ali. Então nós queríamos que aquele momento, ele fosse um momento de alegria, mas um momento muito reverente. Então, o nascimento de Jesus precisa ser comemorado desta forma. Não é baderna, não é bagunça da forma que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Infelizmente, hoje em dia, está tudo invertido. A começar no comércio, onde a exploração ela é visível, não é? Aproveita-se o momento para tirar dinheiro das pessoas. Estão usando o nascimento de Cristo para tirar proveito sobre outros. Então o sentimento natalino não é o mesmo dos anjos, dos pastores e dos magos. É um sentimento de liberdade e, infelizmente, de libertinagem. Então, nesses dias, o que nós mais precisamos, o que nós mais presenciamos nos caixas de supermercado, né, são as compras de bebidas alcoólicas que serão e foram, né, usadas, estão sendo usadas para comemorar o Natal. Então se gasta uma boa quantia em dinheiro para se ter alegria, não é? Imaginando que lhes trará alegria. Então nós sabemos, não é, que não será a alegria que Cristo produz e que tais atitudes não lhes edificam e não glorificam a Deus. Ontem à noite nós percebemos algo que realmente trouxe alegria, não é, em comemoração ao nascimento de Jesus, que foram 3 vidas que se renderam aos pés de Cristo. Ali sim houve verdadeira alegria, verdadeira alegria. Eu fiquei muito alegre. Eu estava atrás dessas cortinas e eu estava agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o maior presente, e foi o tema da peça. Então Deus nos deu o maior presente, e Ele nos deu então 3 presentes, não é? Na noite de ontem, e que realmente trouxe a verdadeira alegria aos nossos corações. Será que nesse dia de hoje nós comemoramos o Natal com alegria? A verdadeira alegria? A alegria espiritual? Quando nós oramos na nossa refeição, será que nós agradecemos a Deus pelo nascimento de Jesus? Porque Ele veio e cumpriu o seu papel, nos dando a salvação eterna? Então esta verdadeira alegria, ela faz toda a diferença e ela precisa ser feita, comemorada todos os dias no nosso coração. Então o objetivo do Natal é de relembrarmos por que Cristo veio, o que Ele fez, qual a sua mensagem, por que Ele morreu e onde Ele está hoje. E recordando estas coisas, a atitude que devemos ter é de regozijo em nossos corações, por tudo isso que nós recebemos, não é? E por tudo isso, porque tudo isso está nos garantindo no céu para toda a eternidade. Então, irmãos, a comemoração do Natal, ela precisa ser feita
com alegria espiritual. E esta alegria espiritual nos leva a realmente contemplar a vida cristã que nós temos. Olha, quando eu me pego muitas vezes pensando, né, a vida que eu tinha antes, eu vivia uma religiosidade. Religiosidade. Hoje pela manhã, quando eu acordei, então eu fui para a sala, né, estavam todo mundo dormindo ainda, e eu comecei a passar os canais na televisão, e eu coloquei numa certa emissora, onde eles estavam celebrando algo. E ali eu comecei a perceber quanta idolatria vivida por aquelas pessoas. E eu fui imaginar na época que eu vivia aquilo. Eu vivia totalmente enganado, escravizado pelas tradições, não é? Que vinha de geração a geração. Então hoje eu posso contemplar a verdadeira alegria espiritual, que é ter conhecido o verdadeiro papel de Cristo. Porque eu já procurava saber a respeito de Cristo, eu já procurava saber a respeito de Deus, mas eu não tinha o total conhecimento, ou o principal conhecimento, que foi do que ele veio fazer na face dessa terra. Por que ele nasceu nessa terra? Ele nasceu nessa terra porque ele queria nascer no meu coração também. Ele queria fazer a diferença na minha vida. E ele fez essa diferença. E eu sei que fez na vida da maioria aqui. Então, nós precisamos comemorar o Natal com a alegria espiritual. E como está falando, né, a homenagem de da Fundação Jaime Câmara, que esse 2017 nós possamos comemorar o Natal todos os dias da nossa vida. Relembrando o que Cristo realmente, porque Cristo realmente nasceu na face desta terra. Então vamos comemorar o Natal com a verdadeira alegria espiritual. Então é um momento de exultação interior, brotando na mente, levando o nosso coração a glorificar o nome de Deus pelo nascimento do nosso Salvador. Esse Natal para nós foi meio diferente, não é? Até eu estava relembrando hoje uma fala que a Perla disse aqui na peça ontem, não é? Que ela disse que, por que nós estamos tristes, não é? Na minha época, nós ganhávamos a bonequinha, um carrinho, e estávamos alegres, não é? Vamos fazer desse Natal um Natal diferente, do tipo simples e antigo. Então essa foi a fala da Perla na noite de ontem, e foi o que nós vivemos hoje. Só que foi um momento assim, de muita alegria. De muita alegria. Por quê? Porque o sentido natalino, ele realmente estava presente. O sentido natalino, ele realmente fez diferença. Então vamos viver esse Natal com a alegria espiritual. E em segundo lugar, nós devemos comemorar o Natal com adoração. Será que você adorou a Deus hoje pelo Natal? Pelo nascimento do Salvador? O versículo 13 e 14 diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então adoração quer dizer veneração, culto que se rende a alguém, reverência. E os magos, eles adoraram a Jesus de 3 maneiras. Primeiro, com sacrifício. Eles fizeram uma longa e penosa viagem para irem até onde Jesus estava. Em Mateus 2:1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então essa comemoração do Natal para os magos, o nascimento de Jesus, não foi algo assim, sem consequências. Não, foi realmente com sacrifício. E sabe o que eu consigo perceber nesta noite? Nesta noite, olha, eu não estou condenando ninguém, me entendam, por favor. Não estou condenando e nem criticando. Mas a igreja hoje, à noite, deveria estar lotadíssima. A igreja deveria estar lotada. Por quê? Eu preciso ir glorificar a Deus.
E olha, eu vou mencionar uma denominação, não é do nosso costume, vocês sabem disso, mas os católicos, eles são de datas. Eles lotam templos em comemorações especiais, como o dia de hoje, como Semana Santa e outras datas comemorativas. Eles lotam, aí nós condenamos eles, né? Ah, mas eles são só de vez. Eles são só de datas. Mas sabe o que nós fazemos de errado? Nas datas que nós precisamos realmente relembrar, nós não damos valor. Onde está o nosso louvor? Onde está a nossa verdadeira adoração? Talvez você está pensando assim, pastor, ainda bem que eu vim, né? Não. Talvez você pensou 2 vezes para vir na igreja, hoje você vai dizer, graças a Deus eu vim. Pastor, não vai poder falar nada de mim. Mas isso acontece porque não existe o verdadeiro louvor dentro do nosso coração. Não está fixado na nossa mente esse louvor a Deus. Esse louvor, ele é constante, ele é diário. Eu preciso fazer diferença. Eu preciso saber que o meu Deus, ele não cuida de mim só quando eu estou na igreja. Não, o meu Deus, ele cuida de mim todo o tempo. Ele está comigo diariamente, 24 horas por dia. Esse é o meu Deus. Então, os magos adoraram a Jesus com sacrifício. Eles tiveram que se deslocar. No domingo passado, eu fui a São Paulo, não é? Tinha que resolver algumas coisas lá da casa. E olha, que viagem penosa. Que sacrifício que foi. Por quê? Primeiramente, eu não gosto de viajar. Falou que tem que pegar a estrada, para mim tem gente que ama, não é? Eu já não é o que eu gosto. Certo? Para mim é cansativo. Para mim me causa uma exaustão assim enorme. Mas eu fui na sexta-feira e voltei o domingo, porque eu consegui resolver no sábado. Só que tinha um detalhe. Eu fui de carro, não é? Tranquilo, sossegado. Agora, os magos, eles não tinham a mesma tranquilidade que eu tenho, a mesma facilidade que eu tenho. Eles tinham que cavalgar a cavalo, ou em camelos, não é? Era uma situação totalmente diferente. Então eu creio que foi realmente um grande sacrifício ao objetivo que eles tinham de adorar o Salvador. Então vamos fazer deste exemplo algo real para as nossas vidas. Às vezes vai exigir muito sacrifício da minha parte para que eu venha para o culto para adorar a Deus. Mas que sacrifício! Que dificuldade! Nossa, pastor, mas eu vou chegar lá, vou ficar cochilando. Não tem problema não, irmão. Não tem problemas. Quantas vezes eu tive que vir para o culto e ficar lá atrás? De pé, porque eu estava cochilando. No instituto, para fazer o instituto, eu tinha que ficar na sala atrás, em pé, porque senão não dava conta de assistir às aulas. De tanto cansaço. Mas é algo que vale a pena. Por quê? Porque Deus, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Ele vai proporcionar algo que vai me beneficiar, que vai me fazer crescer. Ele vai. Então, o sacrifício, ele vale a pena. Sacrificar-se para servir a Cristo vale a pena. Sacrificar-se para adorar a Deus vale a pena. Uma outra atitude também daqueles magos foi que eles adoraram a Deus prostrando-se. Eles curvaram-se diante de Jesus, mostrando que o reconheciam como digno de adoração. E o versículo 11, e de Mateus capítulo 2, diz o seguinte: E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Aqui nós precisamos prestar atenção no tipo de reverência que nós estamos dando ao nosso Deus. Será que nós realmente respeitamos quando nós estamos na presença de Deus? E sabe qual que é um detalhe? O detalhe é que acabou a bateria do microfone. Mas o detalhe é o seguinte: é que
nós não prestamos a atenção de que Deus está conosco em todo o tempo. Então a minha reverência a Ele tem que ser a cada segundo da minha vida. A minha reverência a Ele. Quando eu sou reverente ao meu Deus, eu passo a ter uma vida totalmente diferente. Quando eu sou reverente ao meu Deus, eu me livro de muitas situações constrangedoras que me levam ao pecado. Quando eu sou reverente a Deus. Quando eu sei que Deus está aqui junto comigo, então eu passo a perceber que a minha vida, ela passa a ser um luzeiro. E esse luzeiro, ele reflete, não porque a minha vida reflete, mas porque Cristo que está ao meu lado, faz resplandecer através de mim. O que aqueles magos fizeram, prostrando-se diante de Jesus, ali houve um reconhecimento de que o Rei dos Reis está aqui. O Salvador chegou. Agora, nós vamos ter uma vida totalmente diferente. Por quê? Porque a esperança, ela é real. Olha, a esperança de salvação para mim e para você, ela é muito real. Hoje eu posso dizer para todas as pessoas que eu vou para o céu. A semana que passou, eu tive que trocar o para-brisas do meu carro, né? Porque uma pedra trincou o para-brisas do carro. E eu peguei um Uber, não peguei um táxi. O Uber hoje é legalizado, tá bom? Então vocês não precisam ter medo de pegar Uber não, tá certo? Então eu peguei um Uber. E quando eu entrei no Uber, o Murilo gentilmente me atendeu, não é o Murilo aqui não é? Mas o nome do rapaz era Murilo. E ele me atendeu e nós começamos a conversar, muito gentil. E ele vem de uma denominação, não é? Nós começamos a trocar ali informações. E eu fiz uma pergunta para ele. E aí, Murilo, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ele falou assim, olha, pastor, eu estou fazendo isso diariamente. E até ele falou assim, e o meu pastor, incrível que o meu pastor tem falado sobre salvação. E que nós precisamos conquistar a salvação todos os dias. Eu falei assim, é? Eu falei assim, é. Aí eu comecei a falar com ele a respeito da certeza da salvação. As palavras finais, depois que eu deixei o veículo dele, eu perguntei para ele, isso foi uma conversa, não é? Até o destino, mas no final eu peguei e perguntei para ele, e aí? Se você nasceu com Cristo, você tem vida eterna ou não? Ele falou assim, sim pastor, eu tenho vida eterna. Eu não perco a minha salvação. Eu falei para ele assim, então, salvo hoje, e ele completou, salvo para sempre. Então olha só, a nossa reverência ao nosso Deus nos leva a não perder oportunidades. A minha adoração ao meu Deus faz com que eu me proste diante dele e me coloque como um fiel servo. Agora esse fiel servo precisa anunciar do verdadeiro Senhor. E eu não posso perder a oportunidade de falar do verdadeiro Senhor. Em momento algum. E olha, durante esse processo também, eu e o irmão Silvio, não é, da irmã Lília, nós fomos para Vitória fazer uma prova lá. E lá nós dependemos muito de Uber. Não é? E nós não podíamos perder a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E é incrível que o momento, ele chega até nós. Então, eu preciso adorar a Deus me prostrando diante dele. E quando eu me prostro diante dele, eu quero servi-lo fielmente. E eu quero cumprir o meu papel. Eu quero cumprir a minha obrigação, a minha responsabilidade. E a nossa maior responsabilidade na face dessa terra é de anunciar o Salvador. Se você amanhece e pede para Deus, Senhor, me usa para falar do teu amor, eu tenho certeza que Ele vai te usar. Você vai ter pelo menos uma oportunidade no dia para poder falar de Jesus para alguém. Pode ter certeza disso.
Então são situações que a gente não entende. A situação dessa semana que se passou mesmo, poxa, bateu um vidro, eu vi a hora que a pedra bateu no vidro. Uma caminhonete passou por mim assim, não é, na BR-153, e eu vi a hora que a pedra bateu no vidro, foi como um tiro. E ali já houve, não é, um pequeno estilhaço, e começou a trinca. Nessa semana, eu glorifiquei a Deus por aquela pedra. Eu glorifiquei a Deus por aquela pedra, por quê? Porque senão não ia ter oportunidade de pegar um Uber e conhecer o Murilo e ele passar a ter certeza de salvação. Tem presente mais valioso que esse? Não existe, não existe. Então eu preciso adorar a Deus realmente com reverência. Porque se eu adorar a Deus com reverência, Ele vai me honrar e Ele vai me usar. E a glória dele. Uma outra atitude daqueles magos foi que eles ofertaram. Eles ofereceram a Jesus presentes dignos de um rei. Então este é o verdadeiro espírito do Natal. Mateus 2,11 diz, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então os magos fizeram isso em reconhecimento à pessoa do Senhor Jesus, e eles criam que aquela criança era verdadeiramente o Filho de Deus. Ofertar começa com o eu. Senhor, eu me entrego a Ti. Esse é o ofertar. Já ouviram aquela ilustração que todo mundo estava fazendo recolhendo ofertas, né? E queriam que, eles tinham um projeto para reformar a igreja, e eles, cada um dava uma coisa, outro dava outra, e quando veio a menininha veio e se colocou dentro daquele gasofilácio, saiu a palavra, não é? Então a menininha veio e colocou-se dentro daquela cesta de ofertas, mais fácil, né? Por que ficar falando palavra difícil? Então, ela se entregou. Ela se colocou. Quando se fala em ofertas, aí as pessoas já pensam, já vai falar de dinheiro. O dinheiro não é o mais importante. Se não tiver você aqui, como que o dinheiro vem? Se não tiver você se entregando completamente a Deus, como que esse momento aqui vai existir? Como que essas luzes vão ficar acesas? Como que esses ares condicionados vão ficar ligados? Como? Como que você vai ter um banco limpinho para se sentar? Como? Então ofertar, irmãos, a verdadeira adoração vem no ofertar a si. Ofertar o eu. Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou presente. Senhor, conte comigo. Será que essa é a nossa verdadeira adoração ao nosso Deus? Será que é assim que nós queremos celebrar o Natal no nosso coração? É interessante notar que eles creram sem ter conhecimento da vida que Jesus iria ter. E muitos hoje sabem como foi a vida de Cristo e não o adoram como deveria. Existem muitos conhecedores, mas que não têm prática. Não resolve, não funciona. Não adianta nós fazermos um projeto sem colocar ele na prática, sem dar movimento a ele, sem começar a juntar as peças. Não resolve. Irmãos, o Natal ele precisa ser comemorado com adoração. E a nossa adoração, ela precisa ser visível. Através da nossa fidelidade a Ele, através do nosso compromisso com Ele, da nossa gratidão a Ele e do nosso esforço em servi-lo. Isso é se ofertar. Hoje, pode ser um dia de mudança de atitude.
onde o Espírito do verdadeiro Natal nos fará reconhecer que precisamos adorá-lo. Adoração é reconhecer o que Cristo é, o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer. Ele tem o poder de transformar qualquer vida, colocando-a para toda a eternidade na sua presença. Ele tem esse poder. Só que algo depende de nós: a entrega total, a confiança, a certeza de que Ele fará o melhor. Entregue-se a Cristo e poderá experimentar a realidade do verdadeiro Natal. Ontem o pastor Fabiano fez o apelo e aquelas pessoas entenderam que elas precisavam receber o verdadeiro Natal em suas vidas. Se há alguém aqui nesta noite que não tem certeza de vida eterna, ter certeza de vida eterna é se você morrer hoje. Para onde que você vai? Será que você vai para o céu? Se você não tem essa certeza, é porque ainda lhe falta receber o verdadeiro Natal no seu coração. Faça isso hoje à noite. Eu tenho certeza que você receberá o maior presente de toda a sua vida. Entregue-se a Cristo então, e você vai experimentar a verdadeira realidade do Natal. Então devemos comemorar o Natal com alegria espiritual, com adoração e, em último lugar, com testemunho. Em Lucas capítulo 2, versículo 17 e 18, diz: E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então os anjos testemunharam o nascimento de Jesus para os pastores, e foi um testemunho completo, pois falou sobre a missão salvadora de Jesus. E diante daquele testemunho, os pastores foram até onde Jesus estava, e eles viram o menino, e saindo dali, eles anunciaram a outros que o Salvador havia chegado. Os que ouviram essa notícia ficaram maravilhados. Eles estavam encantados com o cumprimento da profecia divina. Eles haviam lido, e agora eles estavam presenciando. Simeão, ele também testemunhou. Lá em Lucas capítulo 2, versículos 30 e 32, diz a respeito, que diz o seguinte: Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador prometido, e o testemunho dado por Simeão a respeito de Jesus deixou Maria e José maravilhados. Então Ana, a profetisa, não é? Ela também viu o menino Jesus e louvou a Deus pela sua vinda ao mundo e testemunhou dele, como diz lá em Lucas 2,38, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então essa mulher já velha se dispôs a anunciar a outros que o Salvador havia chegado. Irmãos, o nosso testemunho sobre Jesus deve ser tão sincero e tão comovente que precisa deixar as pessoas que nos cercam maravilhados. Hoje pela manhã também, não é? Aquela ilustração que eu falei a respeito, que eu vi num canal de televisão de uma emissora, e agora eu continuei, não é, passando os canais, e tinha uma outra emissora também prestando um determinado culto. E aquele culto, ele era muito sensacionalista. E aquele líder, ele falava para as pessoas levantarem as mãos, elas levantavam, e eu acredito que se ele falasse assim: agora eu quero todo mundo de cabeça para baixo, elas ficariam. Todo mundo planta a bananeira, eles iam plantar a bananeira, porque tudo que aquele cidadão falava, eles obedeciam. Desculpa a expressão, mas são palavras enganosas, levando pessoas a um rumo totalmente diferente da verdadeira salvação. Ali eles não estavam proclamando a respeito do Salvador que veio a este mundo.
Eles não estavam proclamando a respeito do menininho que nasceu e que ia fazer toda a diferença em apenas 33 anos. Não, eles estavam falando a respeito de marcas que eles estariam deixando na face dessa terra e que eles iriam prosperar e que eles iriam ter uma vida totalmente feliz, realizada, próspera, e que Deus, Ele não queria pessoas pobres, mas pessoas ricas, pessoas sem enfermidades, pessoas totalmente realizadas. Essa é a mensagem que ele estava passando. E todo mundo vislumbra. E todo mundo fica naquela sensação de que, nossa, isso é demais, isso é muito. Que maravilha. Sabe qual que é a grande diferença? A grande diferença que eu vejo é que o puro evangelho, ele é muito simples. E que o puro evangelho, ele não promete riquezas na face dessa terra. O puro evangelho, ele promete uma riqueza eterna. Ele promete uma vida eterna ao lado de Deus. Esse é o puro evangelho. Agora, se eu e você sabemos disso, por que ficamos calados? Sabe qual que é o pior de tudo? Por que nós andamos cabisbaixos? Na maioria das vezes, lamentando, murmurando. Por quê? Eu sei da verdade, estou vivendo a verdade, mas não estou fazendo transparecer a verdade. Que cristianismo é esse? Será que vai convencer pessoas de que Jesus realmente nasceu? Será que vai convencer pessoas de que Jesus realmente pode fazer diferença? Que em meio a dificuldades eu posso ter um sorriso nos lábios? Eu posso ter palavras de convicção, de ânimo. O testemunho, ele é tudo. O testemunho é tudo que nós temos. Se nós queremos ver pessoas novas dentro desta igreja, o meu e o seu testemunho, ele precisa ser diferenciado. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, poxa, mas ele é muito diferente. Que bênção. Preciso conhecer mais dele. Olha, eu preciso me desabafar com ele. Eu confio nele. O nosso testemunho precisa ser este. Sabe algo que eu ouço muito aí fora? É que os batistas, eles são conhecedores da Bíblia. Esse é o testemunho que eles falam aí fora. É o que eles dizem aí fora. Esse rapaz mesmo, o Murilo, ele me disse isso. Ele falou que a igreja dele contratou um jovem batista para ensinar música, para ensinar violão na igreja deles. E ele disse assim, porque os batistas são estudiosos. Essa é a imagem que o mundo tem de mim e de você. Agora, será que isso é real? Na minha e na sua vida? Sabe que o mínimo que isso precisa fazer na minha e na sua vida? É procurar realmente conhecer. Agora, eu só vou conhecer se eu estiver diariamente com este livro, mas não é carregando ele para baixo e para cima não, porque isso aqui não é amuleto não. Tá bom? Você pensa assim, pastor, mas se eu estiver assim numa troca de tiro e eu colocar a minha Bíblia aqui na frente, a bala vai entrar na Bíblia, não vai entrar no meu coração. Olha, não se engane com isso não, isso aqui não é amuleto. Isso aqui é uma fonte de conhecimento. Mas se não for buscada e usada, não vai produzir nada. Ela não vai chegar de manhã, ela vai se abrir sozinha e falar assim, vem cá fulano. Aqui hoje eu tenho algo para você, vem cá. Isso não vai acontecer. Se eu não buscá-la,
não vou conseguir ouvi-la. E outro detalhe muito importante também, se chama igreja. Eu vou dar um nome à igreja, Templo Batista Maranata de Goiânia. Se não vier, não vai receber bênção. Se não vier, não vai poder abençoar. Não vai. Então, irmãos, o verdadeiro sentido do Natal, ele precisa ser real, presente na minha e na sua vida. O meu testemunho, ele tem que ser visível. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim, peraí, você é crente? Você é cristão? Eles precisam perceber isso em nós. Eles não vão perceber uma auréola em nós, não, porque nós não somos santos. Não é? Somos santos, sim, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nos tornamos santos. Mas, neste mundo, nós ainda somos pecadores, mas podemos transparecer a nossa santidade. Podemos fazer valer o nosso título de cristãos. Nosso testemunho, ele é de extrema importância. Será que nós estamos procedendo assim? Comemorar o Natal da maneira correta e anunciar para todo mundo que Cristo, ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido, como diz lá em Lucas 19:10. O maior presente que nós podemos dar para o nosso Salvador são almas ouvindo do Evangelho e rendendo aos seus pés. Eu estava lendo um artigo e o escritor estava relatando que o verdadeiro dia do Natal é quando Cristo nasce em nosso coração. Para mim, Cristo nasceu no ano de 1996, que foi o ano onde eu entreguei a minha vida a Cristo, reconhecendo como meu único e suficiente Salvador. Esse foi o ano do meu nascimento. Se quisermos fazer Cristo nascer na vida das pessoas, hoje, nós precisamos testemunhar da tão grande salvação advinda dele. Agora, se eu não tiver um bom testemunho, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas compreendam que Cristo realmente salva e perdoa os pecados. Há uma grande responsabilidade sobre nós. Uma grande responsabilidade. Agora eu preciso assumir essa responsabilidade. Pessoas responsáveis, elas se destacam. Em todas as áreas da vida. Pessoas responsáveis se destacam. Como cristão, eu preciso ser um cristão responsável. E se eu for um cristão responsável, certamente eu vou me destacar. Não para a minha glória, não, para a glória do meu Deus. Porque Ele sabe da minha responsabilidade. Ele sabe daquilo que eu quero realmente cumprir, na face desta terra. Quando nós partirmos desta vida, o que dirão de nós? Lá no momento do velório, né? Todo mundo é bonzinho ali. Ai, como ele foi bom. Olha, no meu velório, se você começar com hipocrisia, é capaz que eu vou levantar e falar, pode parar. Não é? Não. Nós precisamos fazer a diferença na face desta terra, para que no nosso velório, pessoas fiquem caladas, mas na memória, elas sabem dizer qual foi o papel dele ou dela na face desta terra, como verdadeiro cristão. Como aquele que fez valer o nascimento de Cristo na face desta terra. Então, concluindo, o Natal deve ser comemorado com alegria. E a razão que nos leva a festejá-lo deve ser a mesma que trouxe os anjos do céu à terra, que levou os magos até onde Jesus estava. Nós precisamos adorá-lo e devemos ter como objetivo nesta adoração testemunhar da nossa fé de tal maneira que os que nos ouvirem fiquem maravilhados com Jesus e venham ao conhecimento da verdade, recebendo-o como Salvador. E nós devemos ter o cuidado de não sermos moldados pelos princípios do mundo quando nós comemoramos o Natal de Cristo, nos envolvendo na atmosfera de
comilanças e bebedices que são comuns naqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Então todos os cristãos precisam comemorar o Natal da maneira correta e fazer com que os que nos rodeiam vejam em nós o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que sejamos realmente cristãos que comemoram o Natal todos os dias. Todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar neste instante.